verdade, ela era a minha amiga, não é? Aquela com quem eu me sentia mesmo completamente bem. A única pessoa, digamos, com quem eu estava mesmo totalmente à vontade e que eu nunca esperei, não é? Portanto, que acontecesse isso. E eu, nesse momento, quando ela faleceu, eu fui abaixo no sentido de que, pronto, fechei tudo. Não consegui mesmo. Achou que era uma justiça também porque eu não percebia, não é? Porque das coisas, apesar de eu, ainda por cima sendo médica, estar em contacto no dia-a-dia com o sofrimento de toda a gente, desde crianças com problemas, os pais, até pessoas adultas, tudo isso, mas a pessoa pensa sempre que nunca nos vai acontecer. Provavelmente é isso. E então, no momento em que aconteceu, em que ela faleceu mesmo, eu fechei-me completamente. Eu era católica, praticante, e acreditava na idade em fazer o bem, em que um dia, pronto, teria, não é recompensa, mas é aquela ideia de quando se morre, depois há o céu, o inferno, o purgatório, e se a pessoa tentar cumprir durante a vida o melhor possível, terá sempre a oportunidade de chegar a um sítio bom. Bom, então nessa altura, quando aconteceu isso, eu fechei mesmo, completamente. Não quis saber mais nem de Deus, nem de religião nenhuma, nem nada, porque eu não percebi o porquê, o que é que tinha acontecido, nem por nada. E só não me fui abaixo, não entrei em depressão, nem nada disso, porque tinha outra filha. Tinha responsabilidades. Tinha outra filha, tinha o meu marido, tinha a minha mãe, que estava sozinha, só tinha-me a mim também. E pensei que se eu mesmo fosse abaixo, o que me apetecia fazer quando ela faleceu era deitar, fechar os olhos e pronto, não pensar mais em nada. Mas não fiz isso pensando que tinha responsabilidades para com os outros. Os outros já tinham sofrido tanto como eu, não digo mais, mas pelo menos tanto como eu, e não queria que eles continuassem a sofrer por causa de mim, por minha causa. Então reagi e continuei a vida, mas fechada completamente a tudo. Adeus, de alguma completamente, totalmente, sem perceber absolutamente nada. Isso durou ainda muito tempo mesmo, quase 3 anos. Entretanto, ela faleceu em novembro, 24 de novembro de 2000, e de repente, no mês de abril, de seguinte, 4 meses e meio depois, uma pessoa que eu tinha conhecido 3 ou 4 dias antes dela falecer, que é a secretária da Federação Espírita Portuguesa, telefona-nos quando chegou a Portugal, tinha ido a Paris, numa visita, pronto, em serviço e mais, telefona-nos a dizer que tinha uma coisa para nós. E quando nós viemos a Lisboa, logo que viemos a Lisboa, contactámos com ela e ela então, não está aí. Vamos mostrar de novo. Portanto, esta é a primeira mensagem, vamos mostrar então. Esta é a primeira mensagem. A primeira mensagem. Que, como é que percebeu que podia ser uma mensagem da sua filha? Não, ela é que explicou, porque ela é espírita. Eu não era nada, não é? Eu acreditava na idade que a vida continua, pela religião católica, não é? Uhum. E esta senhora chega com aquela imagem junto de si. Pois, e explica exatamente isto, que ela estava em Paris, em visita, tratando de certos assuntos, e que tinha combinado ir ter com uns amigos, com um amigo que estava num workshop em Paris, sobre a morte. Um workshop que não tinha nada a ver com espíritas. Portanto, nesse workshop que durava esse dia, estavam médicos, psicólogos, sociólogos, também espíritas, juristas, que estavam a tratar de 2 aspectos sobre a morte, mas na Terra. Portanto, a nível terreno, o que é que a morte provoca na sociedade, nas famílias, em tudo isso. E que, o luto, não é? O luto. Pois. E como esse tema também interessava aos espíritas, também estavam espíritas. E ela, que não foi fazer o workshop, tinha ido tratar de outros assuntos, quando veio para ir ter com essa pessoa com quem se tinha combinado encontrar, para depois saírem à noite para conversarem, quando chegou ao workshop, estava mesmo a terminar, o que é que ela fez? Deixaram-na entrar e ela ficou lá atrás, perto da porta, sentou-se numa cadeira que estava vaga. E estava a terminar, de repente, ela sentou-se, ouviu mais uma coisinha ou outra, estava distraída a pensar noutra coisa, de repente, uma das pessoas que estava ao pé da mesa, no palco, que tinha estado a fazer, que ela viu que estava ali a fazer, ela estava distraída a pensar noutra coisa, levantou-se de repente e foi na direção ali do sítio em que ela estava. Ela pensou, olha, deve estar a querer entregar qualquer coisa a alguém. E quando ele se aproximou, ela até fez assim este gesto às pernas para deixar passar, e a pessoa que estava, vê-se que estava em transe, não estava normal, disse, não, é consigo. Olha, eu trago-lhe este desenho, esta pintura, para entregar a um casal, entregar na sua terra a um casal que perdeu a filha há pouco tempo e que está muito desgostoso ainda com isso. Ela pede-me para me entregar isto. Ela caiu das nuvens, completamente. Quer dizer, ela diz que nem estava a pensar em nós, porque ela só nos tinha conhecido assim de raspão 3 ou 4 dias antes e tinha se encontrado mais uma vez com o meu marido nesse intervalo para conversarem, trocarem umas ideias. Não estava a pensar isso, nem por telepatia, é que ela nem estava a pensar na nossa filha. Explique-me o que é que está nesta imagem. Portanto, esta é uma imagem que eu interpretei como o espírito a sair, portanto, aqui seria o corpo, e aquele espírito, portanto, é uma imagem parecida, parece uma sombra, está-se a sair. E a mensagem diz assim, em francês? Em francês, porque aquilo foi feito em Paris, não é? Diz que não há morte, mas uma passagem. Douce, calme, reconnaissance. Portanto,
Quer dizer, a miúda estava-nos a dizer que não há morte. Eu penso que para nos acalmar. Não há morte. Para eu acalmar, porque não há morte. Acha então que... Estava a querer acalmar-nos, que eu penso que é isso. Dulce, calma, reconnaissance, que ela voltou ao sítio de origem e está bem. Voltou a lembrar-se das coisas, está a ver? 4 meses e meio, que não é muito habitual. Geralmente os espíritos, depois de falecerem, têm um período mais longo de recuperação, porque são espíritos que estão mais... A quando recebe isso, o que é que sente? Olha, eu nessa altura ainda estava muito mal. Quer dizer, eu disse ao meu marido, quem ficou muito entusiasmado com isso foi o meu marido, que ficou empolgado, a minha filha, várias pessoas, mas eu fechei bem, eu estava a pensar, está bem, disse eu para comigo, está bem. Porque eu não estava a querer mais ser enganada, é que eu não queria ter uma esperança de repente que está assim, senhor, aconteceu, ela vive e depois de repente outra vez outra machadada que não é, afinal, é qualquer engano, não é tanto como isso, não é? Portanto, eu guardei esta imagem, quer dizer... Isto trouxe alguma... apaziguou um bocadinho o seu marido? Ao meu marido, sim. E para si deixou ali uma porta. Deixe-me ir aqui à Amélia, à Luísa e ao Vítor que me façam uma avaliação sobre isto. Isto é possível, Amélia? É assim, neste momento eu sou dirigente de um centro espírita, mas a minha história passa exatamente pela história desta senhora. Também pelo seu filho, não foi? Sim. E aquilo que ela está a relatar também me aconteceu a mim. E a determinada altura da minha vida eu pensei, perante as situações que me foram acontecendo, de que o meu filho vivia numa outra dimensão. Eu aproximei-me do centro espírita exatamente para me inteirar de como é que seria o mundo em que ele estava, evidentemente, para, se nesta vida eu sempre tentei viver próxima dele, agora estava na hora de tentar me aproximar outra vez. Pronto. Já há bocadinho eu falei aqui que no Espiritismo nós estudamos a reencarnação. Mas põe-se-nos perante este facto da perda de um filho a justiça divina. Onde é que está aqui a justiça divina? Porque se o meu pai, por exemplo, tem 7 filhos, estão cá todos. Não é? E o meu foi embora. Perante esta situação, nós interrogamos-nos, questionamos-nos e tentamos encontrar explicação para isso. Felizmente que o Espiritismo também defende a comunicabilidade dos espíritos. E foi o que aconteceu no caso desta senhora, foi o que aconteceu comigo, é o que acontece no dia-a-dia. Os espíritos comunicam-se para nos confortar. E aí, mais uma vez, entramos em colisão com algumas ideias que nos foram tentando passar ao longo da vida. É que só se manifestam os demónios. Isso não é assim. Porque se os espíritos nos dão mensagens deste tipo, então não são os demónios que se manifestam. Ou estão muito bem disfarçados, ou trazem uma mensagem com muito peso, com muita força, com muito consolo. Então o espiritismo é isto mesmo. Acontece na realidade. O que aconteceu com esta senhora, eu vi acontecer há pouco mais de 15 dias nas nossas jornadas, em que tivemos uma médium de psicopictografia e em que ela desenha o rosto de um jovem cuja mãe frequenta o nosso centro, que ela não conhecia de lado nenhum, e está ali a cara do rapaz com uma mensagem. Deixa-me ir à Luísa agora. Luísa, o que é que acha? Bem, eu acho que isso efetivamente só prova que a filha da senhora gostaria muito de contactar com ela e dizer: mãe, acalma-te, continuamos juntas e eu não vou deixar de ser tua amiga, não vou deixar de estar perto de ti e fica calma, porque ao ficares calma eu ficarei também mais calma. E muitas vezes nós temos, voltando aos sonhos, que não são sonhos, vêm essas entidades, esses espíritos, vêm mesmo dizer às pessoas de família: não chorem, não fiquem com essa saudade doentia, porque eu estou bem. Ou seja, são eles que nos vêm ajudar a nós e dizer, fazermos assistência, dizer: para com tanta saudade, porque eu tenho que me preparar para alguma outra coisa. E passado essa fase em que o próprio espírito fica depois da morte, e isto colocando sempre como hipótese, que eu gosto de, apesar de nós estudarmos estes assuntos, penso que é muito saudável colocar como hipótese, porque verdades absolutas, isso é a fé, é o dogma. E é muito importante nós colocarmos como hipótese, como a verdade relativa de maior vanguarda que eu encontro neste momento, o mais avançado. E há muitos livros sobre esse assunto, não é que eu tenha nada contra o espiritismo, até tenho bastantes coisas a favor. Agora, é muito importante que as pessoas percebam que há muitas vias que não só o espiritismo. Por exemplo, eu não estou em instituição nenhuma. Claro. Aliás, várias sensibilidades na mesma discussão é sempre bom. Deixe-me ir agora aqui ao Vítor. E então, Vítor, temos aqui uma colega de profissão da área da saúde. Como é que interpreta isto? Ora bem, há aí um setor que é puramente psicológico, se quiser, que é a necessidade que nós temos todos de
encontrar sentido para o que se passa na nossa vida. Sobretudo para acontecimentos que por vezes são extraordinariamente dolorosos e intensos. A perda de um ente querido, muito querido, que nos anuncia a perda de nós mesmos, que faz retirar da nossa vida uma fatia extremamente importante do que fazemos, do que estamos habituados a ter como garantido, mais ou menos. Há um sofrimento intenso nisso, há uma necessidade de dar sentido ao que acontece. O problema seguinte é que, mais uma vez, para muita gente, isto explica tudo. Ou seja, eu ando à procura de sentido, arranjo uma história interessante ligada a uma doutrina, fico mais satisfeito e pronto. E, de facto, cientificamente não temos uma prova definitiva e direta, não temos, se quiser, um teste empírico definitivo que mostre que há vida além da morte. Mas temos uma série de evidências, nomeadamente na área das comunicações, se quiser, que são extremamente sugestivas. Conheço casos mais sugestivos ainda. Posso dar-lhe um exemplo, por exemplo, que é um exemplo, talvez, favorito dos meios espíritas. Há uma investigação feita há bastantes anos atrás com um médium espírita, o Francisco Cândido Xavier, famosíssimo, e que nunca ganhou dinheiro com a mediunidade dele. Ele recebe uma mensagem escrita, não com a letra dele, supostamente com a letra do espírito comunicante, assinada pelo espírito comunicante. E acontece que esta mensagem é atribuída a uma senhora falecida em Itália e há investigadores que conseguem realmente encontrar escrita antiga da senhora que efetivamente esteve viva uns quantos anos antes em Itália. E era a mesma caligrafia? Exatamente. Há peritos em grafoscopia da polícia que comparam as caligrafias e concluem que é a mesma caligrafia. Que não há margem para dúvida. Deixa-me perguntar aqui à Robertina, era a caligrafia da sua filha? Não. Não era? Não era. Mas recebeu mais mensagens? Mensagens, mas não escritas. Então o que é que acontece a seguir, Robertina? Ora, a seguir o que é que acontece? Eu continuei fechada há muito tempo, mas através da Federação Espírita Portuguesa nós conseguimos um contacto com o médium Divaldo Pereira Franco, que vem a Portugal uma vez ou duas por ano fazer um périplo de divulgação do espiritismo a nível aqui de Portugal. Comanda por todo o mundo, não é? E eles apresentaram-nos, sabendo que nós tínhamos tanta vontade de receber, se fosse possível, através dele, porque ele é um médium mesmo, que psicografa muito mesmo. Ele tem muitos livros psicografados e seria possível, talvez, através dele, conseguirmos uma mensagem da minha filha. Era nessa a nossa esperança. E nós falámos com ele numa das vezes em que ele esteve cá, em abril desse ano mesmo também. Ele disse, olha, eu vou ver o que é possível fazer. Quando chegou ao Brasil, o que é que ele fez? É a sua filha. Pronto. Quando chegou ao Brasil, porque eles disseram, nós não fazemos, os espíritas não fazem invocação dos mortos. Eles os médiuns mesmo, transmitem o que o espírito quer transmitir. Não são chamados. Eles, não chamam. Eles é que transmitem. Portanto, ele disse, olha, se alguma vez a sua filha quiser transmitir qualquer coisa durante uma sessão em que eu esteja lá, ela transmitirá e eu terei o gosto de enviar-lhes imediatamente. Mas de resto não fazemos mais nada. Mas ele fez então a pergunta para os guias dele, com quem ele contacta no dia-a-dia, naqueles períodos de meditação que faz todos os dias. E para informações acerca dela. E as informações que eu recebi, duas informações, uma em maio de 2001, portanto a seguir a esta pintura, e depois outra 2 anos depois, em que ele diz que ela está bem, como foi um espírito de bem, que não deixou marcas de coisas negativas aqui na Terra, depois daquele período de recuperação da doença prolongada e grave que teve, ela já está bem. De vez em quando visita o lar, vai vê-los mesmo, está aí, pede para nós não estarmos tristes, que voltaremos a ver-nos, não é? Mais tarde. E o que é que ela diz mais? Pronto, é nesse sentido. São essas as mensagens? As mensagens através de espíritos diferentes, que não são, portanto, que não são dela diretamente, que ela diretamente não conseguiu ver. Agora, volto a lembrar, a senhora é médica, é a mulher que estudou de forma... Sim. Não, e não é só por ser médica, eu sou muito racional. Não dá nada, não passa nada pelo crivo alguém me dizer é assim, sem eu saber porquê. Está a ver? Como é que isto se encaixa na sua cabeça? O que é possível? Isso eu acredito que é possível. Agora, eu não percebi era o porquê das coisas. Porquê é que acontece essas confusões todas na vida das pessoas que, à partida, pensam que estão a fazer bem, as coisas bem, mais ou menos bem feitas, que não estão num caminho errado, não é? Porque há coisas que estão nitidamente erradas. O crime, a violência, toda aquela confusão que há na sociedade, não estamos a fazer isto. Porquê é que nos acontece a nós? Se houvesse só uma única vida, e assim, porquê é que Deus, que é a perfeição, não é? Que é o absoluto, que o Criador do Universo, que é uma maravilha, que não é possível, não tem falha nenhuma. Como é que faz estas falhas? Como é que há pessoas que nascem... A justiça divina, dizia isso. Qual é a coisa? Porque eu só tinha a ideia
do que a doutrina católica dizia, que só há uma única vida, nascemos assim, fazemos o que temos a fazer, devíamos tentar fazer o melhor possível, é claro, e chegando ao fim éramos julgados por isso, chegando à morte. Diga-me uma coisa, antes tenho que ir ali pedir... Portanto, a minha dúvida era essa, não era propriamente... a dúvida... Porque mesmo a própria Igreja Católica... Não, eu estou a falar aquilo das minhas convicções, porque a ciência não diz nada, não é? Pelo menos que eu saiba até agora, não é? Só entramos na parte física. A ciência até agora, mais ou menos, só está na parte física. É sempre essa a dúvida para alguém que estuda o corpo. Depois bem, conseguir apanhar a dimensão do espírito. Bom, deixem-me só lembrar, e ainda vou querer falar aqui com a Cláudia, que continua ali a ouvir, muito atenta ao lado do David. O David e a Cláudia já fizeram um filme os dois, se calhar. Vou agora lembrar que temos ainda o Cari Croa, que ainda não dei dinheiro nenhum hoje. Vamos lá. 64.500. 760, 300, 700 euros. Já dei 500 euros, eu sei. Mas 500 euros é pouquinho, uma coisinha pouquinha. Queria dar o resto. Bom, Cláudia, já tem microfone neste momento. Cláudia, diga-me cá. Nunca apareceu nenhum espírito que quisesse escrever coisas consigo? Já apareceu, sim. O que é que pedem? As mais variadas... Mas pedem que desenhe, que escreva? Não, desenho não. Que escreva mensagens para outras pessoas, ou então na reunião mediúnica que frequento, transmitem as mensagens, quer para as pessoas que pedem ajuda, encarnados, quer para outras pessoas. Pessoas que pedem ajuda, encarnados. Explique-me a diferença. Há pessoas encarnadas que vão ao centro espírita pedir auxílio para alguma situação da sua vida. Então, alguém que encarnou um espírito... Não. Pessoas vivas, nós. Pessoas vivas. E que encarnaram alguma coisa ou não? Não, nós mesmos. Pessoas vivas que estão com algum problema na sua vida. Sim, está bem, está bem. E que pedem ajuda ao centro espírita. E o centro espírita tem uma reunião, como a dona Amélia falou, que é restrita aos médiuns e aos doutrinadores. E nessas reuniões apresenta também o pedido de mensagens. Pode haver uma mensagem escrita para esse pedido de ajuda. Há uma coisa só que eu não percebi ainda, e isto aqui talvez seja falta de informação, mas estes espíritos que querem comunicar e querem falar nunca vos possuem, no sentido, como às vezes ouvimos falar, alguém ficar possuído pelo espírito e depois tem que se exorcizar. Isso nunca acontece? A palavra correta se calhar não é possuir. Eles não nos possuem. Eles utilizam as nossas cordas vocais e utilizam um pouco do nosso cérebro. Mas possuir o corpo, não. Nunca ficou incomodada por ter a seguir, portanto, depois de ter percebido o que se passava consigo, nunca ficou incomodada porque realmente serviu então de meio de transmissão da mensagem de alguém que está noutra dimensão, e isso depois ficou mal a seguir, ficou cá qualquer coisa de mal, não? Não, é assim, na altura em que o espírito transmite a mensagem, através da psicofonia, nós sentimos as sensações, maioritariamente, eu pelo menos sinto, as sensações do espírito, mas depois de acabar a doutrinação e do espírito, passa. Muito bem. Bom, quero agradecer muito a todos. Não imaginam a quantidade de telefonemas que esta nossa conversa suscitou. Infelizmente não podemos pôr de lado. Provavelmente também não é o sítio adequado para estas conversas ocorrerem. Quero agradecer muito à doutora Rupertina e fico muito contente por saber que o seu coração está em paz. Um coração em paz é realmente muito bom. Quero também agradecer... quero dar uma última palavra à Amélia para me voltar a dizer, dar-me um conselho talvez para as muitas pessoas que nos estão a telefonar e que manifestam dúvidas e inquietações, voltar a referir que os vossos serviços são gratuitos? Sim. Pronto, portanto, há uma rede de centros espíritas disponíveis. Eu tinha pedido para passarem em rodapé... E passou, está a passar. Pois não vi, os nossos contactos. Portanto, as pessoas poderão dirigir-se ao centro espírita, pedir ajuda. Esta é uma mensagem. Agora, eu gostaria... Era essa que me pediu. Agora, já no final deste programa, eu gostava de dizer o seguinte, é que há muitas ideias, muitas correntes, doutrinas, religiões, etc. O espiritismo não é contra coisa nenhuma dessas, porque não é uma religião, é uma ciência, estuda-se, e daí tiram-se consequências morais para a nossa própria vida. E a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo em que nós acreditamos, se nos faz bem,
é bom para nós. E que até os pontos de divergência não sejam divergência, possam ser pontos que nos unem no sentido de encontrarmos a felicidade. Luísa, uma palavra final, vá lá, um recado final. Um recado final é que o exemplo educa e que nós estejamos aqui nesta dimensão física ou numa extrafísica, não deixamos de ser quem somos. Por isso, de uma forma anónima, sem termos que andar desculpem o termo, a botar discurso sobre espiritualidade, pôr a espiritualidade na prática, em gestos pequenos e ver-se o que se faz. Muito obrigada. Vítor, quer deixar-nos alguma mensagem final? Sem dúvida, o que eu penso que há que realçar aqui é que todas estas coisas acontecem a seres humanos que são essencialmente seres de consciência, seres da experiência de vida. E é muito importante, penso que no tempo atual, ensinarmos às pessoas, mais do que quase tudo quando são outras abordagens pedagógicas, a ensiná-las a serem melhores seres de consciência e, em algumas situações, ensiná-las a morrerem. Nós temos no Ocidente tradições disso, a Ars Moriendi, por exemplo, ligado ao catolicismo, temos livros para isso de várias tradições e temos investigação contemporânea sobre isso. Porque é que não havemos trazer às universidades e às escolas algum ensino sobre a consciência humana e como lidar com os grandes dilemas existenciais? Seria com certeza muito útil e realmente dava muito consolo, não? Dava muito consolo para tantas dificuldades. Agora, a doutora Robertina, muito obrigada. Gostei muito de ter cá, a Cláudia também e o David, que com certeza, não tarda nada, está um dia destes a ter um mega sucesso à escala global, porque não há português mais conhecido que ele por estes dias. Muito obrigada a todos. Agora está no momento de quê? De eu ir dar dinheiro. Vem um cara e croa. Muito boa tarde. Quem está? Boa tarde. Olá, boa tarde. Um homem? Um homem ao telefone. Que bom. Como é que se chama? Ricardo Gandum. Olá, Ricardo. Ricardo Landum? Gandum, D-U-M. Gandum? Sim. Isso é um nome muito curioso, Ricardo. Mas pronto, que idade é que tem? 24. 24? E está em casa no feriado? Pois, estamos a... Não foi à praia? Não. Está bem. Ora, vamos a isto então, Ricardo. De uma vez, o que é que quer? Pode ser o 3. Pode ser o 3. Que é a Rita Pereira? Sim. O 6. O 6, que é o Pedro Lima, sim. Pode ser o 8. E pode ser o 8, que é a Bárbara Norton de Matos. Muito bem. Agora em cima da mesa. Estamos a descansar, quer dizer que não está sozinho. Então quem é que está aí mais? É a namorada? Sim, é a namorada. Olá, namorada. Bem. Vamos então, diga lá, em cima da mesa o que é que quer? Pode ser o 7. Pode ser o 7. Que é o Pedro Lima. Ai. Ó, Ricardo. Mais. 1. O Pedro Carvalho. São os Pedros, sim. Mais. E a última? E pode ser o 8. O 8. Que é... Não, é Daniel. 500 euros, Pedro. Pedro, Ricardo. Pode ser? Vamos tentar agarrar aqui 500 euros, pode ser? Pode ser. Mas num momento de descanso não parece mal, pois não? Vamos lá então. Vamos então a isto. Esta é a pergunta. O programa Você na TV, que estreou em... Está preparado? Costuma ver a TVI? Bom, costuma ou não? Mais ou menos. Eu gosto muito desse mais ou menos. Muito bem. O programa Você na TV estreou em 1998 ou em 2004? Em 1998 ou em 2004? 2004. Então não é que foi? Que esperto! Ricardo, para quem está a descansar, está aí com os seus sentidos muito em alerta. Muito bem. Ora, então, muitos beijinhos. 500 euros. A namorada foi-se embora, Ficou aborrecida de estar a falar comigo? Ouviu uma porta a bater? Como é que se chama a namorada? Kátia. Olá, Kátia. Tudo bem? Olá, estou a ouvi-la, sim, senhora Kátia. Muito bem. Bom, então, 500 euros, o que é que vocês vão fazer os dois? Vão jantar fora hoje, não? Pois, diz o Ricardo a pensar. Então eu tenho que pedir os 500 euros com ela. Era o que mais faltava. Adeus, Ricardo. Foi um prazer ouvi-la. Adeus, muito obrigada. Para amanhã, 66 mil euros. Quero tanto dar dinheiro. Ora, aqui me despeço, deixando o desejo de um ótimo e maravilhoso feriado. E nós voltamos, como sempre, amanhã, às 14. Boa tarde.